Queridos irmãos e irmãs, alunos e alunas do CETADEM, a paz do Senhor, estamos aqui para estudar mais uma matéria do curso médio em Teologia do CETADEM. Vamos estudar nesta última disciplina do ano de 2020, a disciplina de Soteriologia, a doutrina da salvação. Este é o nosso livro-texto, a doutrina da salvação. Vamos estudar a providência salvadora, aspectos da provisão de Cristo quanto à salvação, o lado divino da conversão do pecador, a participação do homem na conversão. Vamos também falar sobre justificação, regeneração, adoção, santificação, advertências e promessas e glorificação. Então, são 10 lições maravilhosas, é uma das matérias mais interessantes do curso médio em teologia, a respeito da doutrina da salvação. Aconselho você a se dedicar ao estudo dessa matéria, leia o livro-texto, responda os exercícios, confira os versículos. Às vezes tem pessoas que acham que a doutrina da salvação é muito fácil, não tem mais nada o que aprender, mas muito pelo contrário, tem muita coisa interessante e maravilhosa para a gente aprender a respeito deste assunto tão importante que é a doutrina da salvação. Inclusive, vários aspectos da doutrina da salvação têm sido alvo de muitos debates, de muitas polêmicas ao longo da história da igreja. Então, nós vamos estudar a doutrina da salvação e convido você para, conosco, se dedicar ao estudo dessa matéria. Assista as videoaulas, preste atenção às aulas, estude o livro-texto e você, assim, terá um aprendizado muito bom. A lição de número 1, a providência salvadora, ou a provisão da salvação. Por que é que Deus proveu a salvação? Bom, o homem só precisa de salvação porque, em primeiro lugar, existe um problema. Existe a necessidade da salvação. E isso é muito importante quando a gente está evangelizando. É muito importante que o pecador ele se convença de que precisa de salvação. Se uma pessoa achar que não precisa, que não necessita de salvação, ela não vai aceitar a Jesus. Então, é muito importante a gente estudar a doutrina da depravação total da humanidade, da pecaminosidade do homem, para mostrar que o homem realmente ele tem necessidade de salvação. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a necessidade de salvação é porque todos pecaram. Todos são pecadores. Todos nós. O salmista Davi diz: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Então, todos nós já nascemos pecadores. Todos nós já nascemos com a natureza carnal, pecaminosa, longe de Deus. Não há ninguém que nasce sem a natureza pecaminosa. Apenas 2 pessoas na Terra que nasceram, na verdade, 3 pessoas na Terra que nasceram sem a natureza carnal pecaminosa. Foi Adão e Eva. Adão e Eva foram criados em verdadeira justiça e santidade, sem a natureza pecaminosa. Infelizmente, eles pecaram depois. E todos os descendentes de Adão e Eva herdam essa natureza carnal e pecaminosa. Mas a outra pessoa, a terceira pessoa, que não tinha essa natureza pecaminosa, foi Jesus. Porque Jesus ele foi gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Então, Jesus ele não tinha a natureza carnal, ele era perfeitamente santo. Em Romanos, no capítulo 7, fala bastante desse estado pecaminoso do homem. Não vou ler aqui todos esses versículos do capítulo 7, versículos 14 a 21, mas vocês podem observar aqui, em todo o capítulo 7, como Paulo fala dessa condição nossa de pecaminosidade. Ele diz, olha, sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou. Nós já temos, irmãos, uma inclinação natural para o pecado desde o nosso nascimento.
Desde o nosso nascimento até a morte, sempre a gente vai ter essa inclinação natural para o pecado, porque somos pecadores por natureza. Diz Paulo, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Então, aqui ele mostra o poder do pecado, né? E quando ele diz aqui na minha carne, está se referindo à natureza pecaminosa, não é ao corpo. Alguns pregadores antigos diziam, irmão, a carne nunca se converte. E é verdade. A nossa natureza humana, ela é sempre pecaminosa e sempre inclinada ao pecado. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, Paulo fala, né, o pecado que habita em mim, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Então, irmãos, não podemos fugir dessa condição. Todos nós somos pecadores. E outra coisa, nós não somos pecadores porque pecamos. Pelo contrário, nós pecamos porque somos pecadores. Nós somos pecadores por natureza e por isso somos sempre inclinados ao pecado. E nós, de nós mesmos, não podemos vencer essa força do pecado, a não ser com a ajuda da graça de Deus. Então, essa condição de pecado do homem torna também o homem culpado, porque junto com o pecado vem a culpa. É muito interessante o que Paulo escreve na carta dele aos Romanos, principalmente nos 3 primeiros capítulos. Os 3 primeiros capítulos, eles mostram bastante essa situação de pecaminosidade do homem e, como consequência disso, mostrando que ele é merecedor do juízo de Deus. Então, se você ler a Epístola aos Romanos, você vai ver que no capítulo 1, Paulo fala que todos os gentios estão perdidos no pecado. Ele fala da depravação total da humanidade. Todos os gentios, o que são gentios? São todas as pessoas que não são judeus, elas são gentios. No capítulo 2, ele fala que os judeus também são culpados, apesar dos judeus terem um padrão moral mais elevado do que os gentios, mas mesmo assim também são pecadores e são culpados, porque os pecados dos judeus podem ser diferentes dos pecados dos gentios, mas ambos são igualmente pecadores. E no capítulo 3, Paulo afirma que tanto judeus quanto gregos ou gentios estão debaixo do pecado. Então, todo mundo, porque no Novo Testamento, irmãos, ele ele classifica a humanidade em 2 tipos de pessoas, judeus e gentios. Judeu é todo aquele que é descendente de Abraão e gentio é aquele que não é judeu. Então ele diz que todo mundo, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado. Não há um justo nenhum sequer. Todo mundo é condenável diante de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, não há como escapar. Ninguém escapa dessa condição de pecado e, junto com essa condição de pecado, também com essa condição de culpa. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e a lei não pode salvar, a lei não pode libertar o homem do pecado, a lei não pode transformar o homem do pecado, a lei não tem condição de dar ao homem poder para vencer o pecado. Eclesiastes 7:20 diz que não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Então, irmãos, não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém perfeito. Não há um só justo na terra. Ninguém, por si só, tem condição de se justificar diante de Deus. Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia, como disse Isaías, ninguém tem condição de se justificar diante de Deus e de merecer a salvação. A lei do Antigo Testamento, ela serviu não somente para revelar o pecado do homem, mas também para mostrar
que ele mesmo não pode fazer nada para se salvar. O objetivo da lei foi de tipificar o pecado, foi de mostrar ao homem o quanto ele é pecador, o quanto ele está longe e afastado de Deus. Então, a lei, ela veio para mostrar, para condenar o pecador, para mostrar a ele que o salário do pecado é a morte. A lei é uma espécie de radiografia, de ultrassonografia, que mostra o pecador por dentro, como é que ele é. A lei, ela serve para diagnosticar a pecaminosidade do homem. A lei serve para diagnosticar a pecaminosidade do homem, mas a lei não cura o homem do pecado. Agora, a lei, ela aponta para o especialista. A lei, ela faz o diagnóstico dizendo: você é pecador e você está morto nos seus delitos e pecados e condenado ao inferno. A lei diz isso. A lei mostra que o salário do pecado é a morte, mas ela não resolve. Agora ela aponta para quem resolve, que é Cristo. Então toda a lei, ela aponta para Cristo, que é aquele que resolve o problema do pecado do homem. Agostinho e Calvino disseram que todos os homens são culpados diante de Deus por causa do pecado cometido por Adão. Porém, a Bíblia afirma que a responsabilidade é pessoal. É muito interessante você ler o capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel. Leia depois o capítulo 18 todinho, que é muito interessante isso aí, mostra a importância da responsabilidade pessoal. Mas eu coloquei aqui 2 versículos do capítulo 18, o 4 e o 20, que diz assim: pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então, aquele que pecar é que morrerá. Noutra tradução diz: a alma que pecar morrerá. Ou seja, aqui o sentido é que qualquer pessoa que pecar morrerá, cada um leva a sua própria culpa, ninguém vai... o pai não pode pagar pelo pecado do filho, nem o filho pode pagar pelo pecado do pai. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, como diz Paulo, o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. Deuteronômio 24:16, os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Então, isso, irmãos, é muito importante. Assim como o pai não salva o filho, o pai também não tem o poder de condenar o filho, e vice-versa. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Jeremias 31, 29 a 30 diz: naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se mancharam. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Por que Jeremias falou isso? Por que Ezequiel também falou isso? É porque o povo de Judá e de Jerusalém estava culpando os seus antepassados pelos problemas que eles estavam vivendo. Deus permitiu que Babilônia invadisse Jerusalém, que levasse o povo cativo para a Babilônia. Aí eles achavam, olha, os nossos pais, os nossos antepassados pecaram e nós aqui estamos pagando a conta. Na verdade, cada um morre pelo seu próprio pecado. Cada geração, ela vamos dizer assim, culpada diante de Deus pelos seus próprios pecados e não pecados hereditários dos seus antepassados. De acordo com Romanos, capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo através de Adão, evidentemente Adão e Eva. O texto bíblico aqui fala de Adão, porque ele era o cabeça, e o representante da raça humana, era o chefe da família. Então diz que o pecado entrou no mundo através de Adão e a morte veio a todos os homens, porque todos e cada um de todos pecaram pessoalmente. Então todos, porque todos pecaram. E todos, essa expressão todos pecaram, significa todo mundo. E cada um,
individualmente, ou seja, não escapa ninguém. Todos, né, são igualmente pecadores. Todos nós praticamos pecados e somos, assim, carentes da glória de Deus e da graça de Deus. O que não é e o que é depravação total? A depravação total é um dos 5 pontos do calvinismo e também um dos 5 pontos do arminianismo. Existem aí 2 correntes soteriológicas dentro da teologia evangélica. Entre os evangélicos, entre os protestantes, há aqueles que defendem a soteriologia da tradição reformada, né, e outros que defendem a soteriologia arminiana. Nós, da Assembleia de Deus, defendemos a soteriologia arminiana. Então, existem os 5 pontos do arminianismo e existem os 5 pontos do calvinismo, que basicamente é um se contrapondo ao outro. Agora, no que diz respeito à depravação total, que é o primeiro ponto do calvinismo, é muito semelhante, praticamente igual ao também primeiro ponto do arminianismo. Então, o que é essa depravação total? Essa depravação total que atinge todos os homens. Essa depravação total da humanidade significa o quê? A humanidade é totalmente depravada e cada um de nós, pecadores, né, que fazemos parte desta humanidade, também somos depravados. Mas em que sentido? O que é que significa? O que não é e o que é essa depravação total? Bom, em primeiro lugar, a depravação total não significa que os homens são tão ruins quanto eles poderiam ser. Isso não significa, quando a gente diz depravação total, não significa que cada ser humano ele apresenta e expressa o máximo de maldade. Não é assim, mas significa que o pecado atinge cada parte do ser de uma pessoa e que as pessoas agora têm uma natureza pecaminosa com uma inclinação natural do pecado. Ou seja, o pecado, ele atingiu e manchou e contaminou todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, todo o nosso ser está afetado pela condição de pecado. Então, nós somos totalmente depravados. Não é aquela ideia, não, só é pecaminoso o corpo, mas o coração é bom. Só é pecaminoso a mente, mas o espírito é bom. Não, senhor. Todo o nosso ser, totalmente, esse total aí é de totalmente, todas as partes do nosso ser está depravada no pecado. Depravação total não significa que as pessoas depravadas não podem fazer coisas boas diante de Deus ou do homem, mas simplesmente que essas coisas não podem trazer a salvação. Mesmo o homem, nessa situação de depravação total, nessa situação de pecador, mesmo assim, a graça comum de Deus, ela atua no mundo, e mesmo pessoas más, por um lado, conseguem também fazer atos de bondade e praticar coisas boas, por outro lado. Agora, as coisas boas que nós fazemos, elas não são suficientes, elas não podem nos salvar, elas não trazem a nossa salvação. A depravação total não significa que o homem não tem consciência que lhe permita distinguir, em certa medida, entre o bem e o mal, mas que a consciência tem sido afetada pela queda, de modo que não pode ser um guia seguro e confiável. Nós temos a nossa consciência, que às vezes nos acusa, às vezes concorda conosco, e Deus ainda deixou entre nós. Apesar do homem ter pecado, apesar da queda, nós ainda temos uma certa capacidade de avaliar, não totalmente, não perfeitamente, mas a gente tem uma certa capacidade ainda de fazer distinção em algumas situações entre o bem e o mal, né? Mas, infelizmente, essa consciência ela foi afetada pela queda, de modo que ela não é um guia seguro e confiável. A depravação total não significa que as pessoas se entregam
a toda forma de pecado ou a qualquer pecado na maior medida possível, mas que todas as suas ações são afetadas pelo pecado em sua motivação ou propósito. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz, a gente imprime nelas a nossa pecaminosidade. A marca do pecado vai em tudo. Tudo que o homem faz, tudo que o homem realiza, em tudo que o homem coloca a mão, ele imprime as suas digitais pecaminosas em tudo aquilo que faz, porque nós somos pecadores por natureza. A depravação total não significa depravação absoluta, mas significa que cada aspecto da personalidade humana é condicionado por tendências pecaminosas. Então, tudo que a gente for fazer, a gente vai revelar, vai puxar, vai se inclinar para o pecado. A ideia de total, nessa expressão aí, depravação total, essa ideia de total não é de extensão, essa ideia de total não é de intensidade, mas de extensão. De extensão no que sentido? É de que todo o nosso espírito, alma e corpo está afetado pelo pecado e tudo que a gente fizer vai levar a marca do pecado. Mas não significa que a gente, cada um de nós, acumula dentro de si a máxima expressão da maldade, não, tá certo? Implicações dessa depravação total. Todas as áreas do ser humano foram afetadas negativamente pelo pecado, inclusive o arbítrio. O que é o arbítrio? É a capacidade de escolha, é a capacidade de tomar decisões. Então, o homem perdeu o livre-arbítrio pleno na sua queda no Éden. Agora, o arbítrio dele está escravizado e tendencioso ao pecado. Isso aqui, irmãos, é muito importante, porque há muita briga e muita discussão e muito debate entre teólogos e filósofos sobre essa questão do livre-arbítrio. Alguns dizem que o homem tem livre-arbítrio, outros dizem que o homem não tem livre-arbítrio, e assim há uma polêmica muito grande em torno disso. O que a gente compreende pelas Escrituras é que quando Deus criou Adão e Eva, ele criou o primeiro casal com livre-arbítrio pleno. Adão e Eva, eles tinham total capacidade de escolher entre obedecer a Deus e desobedecer a Deus, sem nenhum condicionamento prévio. Adão e Eva não foram criados com inclinação natural ao pecado, não. A mesma capacidade que Adão e Eva tinham de desobedecer a Deus, ele também tinha a mesma capacidade de obedecer a Deus. Ninguém deu um empurrãozinho, né? Então, é claro que Adão e Eva foram tentados pelo diabo ali, na forma de serpente ali no Éden, mas ele não era obrigado a ceder essa tentação, não. A mesma capacidade que Adão e Eva tinham de cair no pecado, ele tinha também de rejeitar o pecado, de rejeitar a tentação. Agora, depois que Adão e Eva pecaram, então todos os descendentes de Adão e Eva, todos nós fomos afetados pelo pecado. Então o pecado, ele afetou todo o nosso ser. O pecado afetou as nossas vontades, o pecado afetou as nossas emoções, o pecado afetou os nossos pensamentos. Então todos nós, todo ser humano, ele é afetado completamente pelo pecado, inclusive o nosso arbítrio. Então, a gente decide, a gente escolhe, mas essa escolha e essa decisão nossa, ela é influenciada, não é determinada, mas ela é influenciada pela condição pecaminosa. Então, nós não temos o livre-arbítrio pleno, 100%, nessa condição de pecado. Por si só, sem a ajuda de Deus, o homem não consegue buscar a Deus. Romanos 3:11 diz que ninguém busca a Deus. Então, por si só, sem a ajuda de Deus, nenhum de nós consegue buscar a Deus para iniciar o processo da salvação. O processo da salvação, ele tem iniciativa em Deus.
porque nós, de nós mesmos, sem a ajuda do Espírito Santo, jamais a gente buscaria Deus. Jamais um pecador, ele busca a Deus se não for com a ajuda do Espírito Santo. Então, o processo da salvação, ele não é iniciado pelo homem, mas ele é iniciado por Deus. Deus é quem inicia, procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É por isso que Jesus falou em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Então, nesse processo da salvação, de convencimento do homem do pecado, da justiça e do juízo, quem inicia é Deus. Nós, de nós mesmos, com as nossas próprias forças, sem assistência, sem ajuda da graça divina, jamais a gente vai buscar a Deus. Então, por isso que Jesus diz, ninguém vem a mim se o meu Pai que me enviou não o atrair. O estado de morte espiritual que se encontra o homem, porque o homem sem Deus, o homem que não é crente, a pessoa que não é crente, ela está morta em seus delitos e pecados. Então, nesse estado de morte espiritual, separado de Deus, isso não significa que não podemos responder a esse chamado de Deus, a essa atração divina. Na Bíblia, o conceito de morte tem mais a ver com a ideia de separação e não de cessação da atividade espiritual. E aqui há uma divergência entre calvinistas e arminianos. Por quê? Os calvinistas dizem o seguinte, bom, o homem que não tem Jesus, a pessoa que não é crente, ela está morta em seus delitos e pecados, então uma pessoa morta, um defunto, não tem como ouvir nada, não tem como reagir a nada. Primeiro, Deus tem que ressuscitar essa pessoa para poder ela ouvir o chamado de Deus. Nós, da Assembleia de Deus, que defendemos a soteriologia arminiana. Então, a gente entende essa morte espiritual aqui no sentido de que o homem, ele está separado de Deus, ele está afastado de Deus. Ele não está em comunhão com Deus, então ele está morto. A ideia de morte é de separação e não de cessação da atividade espiritual. Então, o homem, lá no mundo, a pessoa que não é crente, ela está morta em seus delitos e pecados, está longe de Deus, está separada de Deus, mas ela ainda tem um espírito. O espírito dela não morreu. Ela é corpo, alma e espírito. E ela pode, sim, ouvir a voz de Deus. Deus pode chamá-la. O Espírito Santo pode convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Estar morto no pecado não significa estar inconsciente ou completamente insensível, mas estar morto no pecado significa que o homem não consegue responder favoravelmente ao chamado de Deus sem a assistência da graça divina. Então, essa morte espiritual que experimenta todas as pessoas descrentes, ela significa que o homem, por si só, ele não tem capacidade de buscar a Deus. Por si só, o homem não tem condição de buscar o Senhor, mas ele precisa da graça de Deus, ele precisa da ajuda de Deus, e é a graça de Deus manifestada a todos os homens que vai, assim, iniciar o processo da salvação. Não se deve confundir a graça de Deus com uma obrigação divina. Nada e nem ninguém pode obrigar ou exigir de Deus a redenção da humanidade caída. Isso é muito importante. Deus não tinha e nem tem obrigação de salvar ninguém. Deus não tinha obrigação de salvar a humanidade. A humanidade pecou, escolheu o seu próprio caminho e Deus poderia muito bem colocar todo mundo no inferno. Mas Deus, ele é amoroso, Deus é gracioso e resolveu dar uma chance ao homem. Graça é dádiva, graça é presente. Somente o profundo e íntimo amor de Deus constrange Deus a providenciar a salvação e até convencer o homem a aceitá-la. Este conceito está registrado em João 1,16, quando diz a Bíblia, pois todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Então, irmãos, a fonte da salvação, a fonte da graça de Deus, a fonte da dádiva da salvação é o amor de Deus. João 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse que o Espírito Santo viria e convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. A graça comum, ela é vista em várias formas, como, por exemplo, nas bênçãos materiais da natureza, porque Deus sustenta as aves do céu, Deus sustenta os animais do campo, Deus sustenta toda a cadeia alimentar, todo o funcionamento da natureza é sustentado por Deus, que criou leis naturais que regem a natureza. São leis naturais que foram criadas por Deus. Não são leis naturais que surgiram do acaso, não. Mas são leis naturais que foram criadas por Deus. E Deus, através das leis naturais, através das suas leis naturais, e também através da sua soberana intervenção na história, neste mundo, ele derrama a sua graça sobre nós. Então, nós recebemos a chuva do céu, a luz do sol, os recursos naturais, o oxigênio para respirar, é a manifestação da graça comum de Deus sobre todas as pessoas, sobre todos os homens, independentemente de ser crente ou descrente. E também a graça comum de Deus se manifesta no mundo na maneira como Deus restringe o mal no mundo. Deus, através do seu Espírito, atuando na igreja e atuando nos filhos e filhas dele aqui na terra, de certa forma, é uma oposição a esse mundo que jaz no maligno. Então, essa graça comum de Deus, essa dádiva de Deus, essa bênção que Deus dá a todos, né? A todos, tanto crente como descrentes, né? Tem gente que nasce com talento maravilhoso para a música, talento para as várias profissões, talentos para os mais diferentes tipos de arte, e Deus tem permitido o homem desenvolver a ciência, desenvolver a tecnologia. Então, Deus tem derramado a sua graça. O mundo está cheio da graça comum de Deus. Podemos perceber a graça de Deus em todos os lugares. À luz desta graça comum, compreendemos que nenhum homem pode se esconder atrás da desculpa de que não teve oportunidade de um encontro com Deus. Por quê, irmãos? Porque, olhando para a própria natureza, a gente vê a mão de Deus. Olhando para a natureza, a gente vê as digitais do Criador em tudo que a gente observa na natureza. E Paulo, escrevendo aos gentios, aos romanos, o capítulo 1, quando ele fala da pecaminosidade e da culpabilidade dos gentios, Paulo, ele diz que, embora os gentios não tenham recebido a Bíblia, a revelação de Deus, mas os gentios, eles têm um certo conhecimento de Deus. Então, diz aqui, Romanos capítulo 1, versículo 19 a 21. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Então, irmãos, ao observar a natureza, é como a Bíblia diz no Salmo 19, se eu não me falha a memória, Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, Paulo diz que a gente pode ter um certo conhecimento de Deus. Deus se revela através da natureza, de modo que os homens são indesculpáveis. É uma das formas. Os dois, vamos dizer assim, os dois livros de Deus aqui na Terra, um é a natureza e o outro é a Bíblia Sagrada. Então, nós temos conhecimento de Deus. Deus se revela para o homem, tanto através da natureza como através da Bíblia. O que é a graça preveniente? Esse conceito de graça preveniente, ele é um conceito típico da soteriologia arminiana.
Lembra daquela história da depravação total, que o homem está morto e nos seus delitos e pecados? Pois bem, os calvinistas dizem que o homem estando morto, então ele não tem como responder favoravelmente ao chamado de Deus. Deus precisa primeiro regenerar ele, ressuscitar ele, para poder ele ouvir o evangelho, entender a palavra de Deus. Só que nós não cremos dessa forma. Nós cremos que Deus, ele manifesta uma graça especial, salvadora, que vem antes da pessoa crer. A gente chama graça preveniente, porque ela vem previamente, ela vem antes. Antes de quê? Antes do pecador se converter a Cristo. Então, a gente já falou que, na doutrina da depravação total, que o homem é pecador, ele é totalmente pecaminoso, por si só, ele não tem condição de buscar a Deus, porém, com a ajuda da graça divina, com a ajuda, com a assistência da graça preveniente, aí o homem tem condição de tomar uma decisão livre, há uma espécie de restauração do seu livre-arbítrio. Lembra que a gente falou, o homem, morto em seus delitos e pecados, ele continua com o livre-arbítrio, só que é um livre-arbítrio que não é tão livre assim, é um arbítrio livre, entre aspas. Por quê? Porque ele tem uma inclinação natural ao pecado. Ele faz as suas escolhas, mas ele tem uma tendência, ele puxa para um lado, ele puxa pelo lado do pecado. Então, o pecador, ele não tem um livre-arbítrio 100% livre. Esse livre-arbítrio do pecador é um livre, entre aspas. Então, o que é que acontece? A graça preveniente, ministrada ao pecador através do Espírito Santo, faz com que o homem, como é que se diz, seja libertado e restaurado o livre-arbítrio dele. A Bíblia diz em Tito 2:11, que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Pela graça sois salvos mediante a fé. Que graça é essa? A graça salvadora, a graça que se manifestou salvadora a todos os homens. É justamente a graça preveniente, que vamos dizer assim, essa habilidade, essa capacidade que o Espírito Santo dá ao pecador para que ele possa fazer uma escolha livre. Ele restaura o livre-arbítrio do pecador para que o pecador faça uma escolha livre, aceitando a Jesus ou rejeitando a Cristo. Então, Deus não escolhe pelo pecador. Ninguém vai escolher por nós. Nós é que temos que escolher. A gente é que tem que escolher crer em Jesus ou não crer. Mas Deus, ele nos dá a capacidade. A graça preveniente, ela nos habilita, ela nos capacita a tomarmos uma decisão livre, sem ser pré-condicionada. Então, nós chamamos isso de livre-arbítrio libertário, ou seja, é um livre-arbítrio pleno, é um livre-arbítrio que foi libertado pela graça de Deus e agora ele é capaz de tomar uma decisão livre. Por quê, irmãos? Porque o homem está sob o poder do pecado, por si só ele não pode buscar a Deus. A Bíblia diz que ele é cego espiritualmente, não consegue enxergar a luz do Evangelho de Cristo, né? E também o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Então, por si só, jamais o homem vai ter condição de se arrepender dos seus pecados e de aceitar Jesus. Ele só vai poder fazer isso se a graça preveniente de Deus atuar previamente na vida dele. Então, o homem precisa que Deus atue em seu coração para torná-lo receptível ao Evangelho e para compreender o plano da salvação, para que em seguida surja nele a fé salvadora. Então, irmãos, aqui eu vou ler Atos 16 e 14, como é que atua isso aí no coração do pecador. Diz o texto de Atos 16 e 14, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Presta atenção à parte final do versículo 14. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. O Senhor
abrir o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Ou seja, irmãos, o que é isso? É a atuação da graça preveniente. A graça preveniente, ela atua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem ministra, né, essa graça preveniente é o Espírito Santo enviado por Cristo. Ele vai abrir o coração, vai tirar dos olhos do pecador as escamas que o torna cego espiritualmente. Ele vai nos dar a compreensão do plano da salvação. Então, irmãos, toda salvação, toda conversão é um milagre. Toda conversão do pecador é um milagre. É por isso que a Bíblia diz, nascer do alto, nascer de novo é nascer do alto. Porque o homem, por si só, ele não tem condição de aceitar o evangelho. Às vezes você prega para uma pessoa, explica tudo direitinho, o plano da salvação, com todos os argumentos racionais, os melhores possíveis. E mesmo assim a pessoa não se converte, não crê, não acredita naquilo. Porque ela está cega espiritualmente, ela não está enxergando as coisas de Deus. Então, irmãos, nós precisamos orar a Deus na evangelização, a gente precisa orar a Deus pedindo para que o Senhor esclareça o pecador, para que Deus toque nos corações, para que Deus fale aos corações, para que Deus abra o entendimento das pessoas, para que elas, assim, tenham condição de tomar uma decisão livre de aceitar a Cristo ou de rejeitar a Cristo. Então, é só por meio dessa graça preveniente, essa graça que atua em nossas vidas, antes da gente se converter a Cristo, é esta graça que vai fazer com que a gente tome a decisão de seguir ao Senhor. A graça preveniente, ela não salva automaticamente o homem, mas revela ao homem a bondade de Deus e restaura a cada ser humano a capacidade de responder favoravelmente ao amor de Deus. Então, a graça preveniente não salva automaticamente, mas ela nos dá a capacidade, ela liberta o nosso livre-arbítrio e nos dá a capacidade de tomar uma decisão de aceitar ou de rejeitar a Cristo sem nenhum condicionamento prévio. A atuação dessa graça preveniente, como a gente diz, essa palavra preveniente significa que vem antes, que precede a decisão do homem. Então, a atuação dessa graça preveniente, ela é monergista, ou seja, só Deus atua, e ela age iluminando, convencendo, capacitando e convidando o pecador à salvação. Em outras palavras, é Deus que inicia o processo da salvação. É Deus que toma a iniciativa. É Deus que se aproxima do pecador, manifestando a sua graça, para que, assim, o pecador tenha condição de enxergar, de entender e de compreender o plano da salvação. Então, essa palavra monergista significa que só um atua. No caso aqui, só Deus atua nessa manifestação da graça preveniente. Como lá em Apocalipse 13:20, que a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, quem é que tomou a iniciativa aí? Foi Jesus que estava batendo na porta de lado. Então, Jesus bate na porta do pecador, Jesus convida o pecador e, como consequência disso, então, quem abrir a porta, aí Jesus entra e salva o pecador. Então, a gente só abre a porta porque Deus, em primeiro lugar, através da sua graça preveniente, tomou a iniciativa de nos chamar e de nos convidar à salvação. Pois bem, uma vez salvo, né, Deus nos chamou, Deus nos libertou, dispensou a nós a graça preveniente e a gente tomou a decisão certa de se arrepender dos nossos pecados, de confessar a Jesus Cristo como Salvador, de crer em Jesus como Salvador. Então, como consequência disso, nós somos salvos. Agora, uma vez salvo, irmãos, a graça de Deus não para de atuar na nossa vida, não. A graça de Deus, ela acompanha a nossa vida sempre. A graça de Deus atua na nossa vida antes de ser crente, mas depois que a gente é crente, ela continua atuando na nossa vida.
é o que alguns teólogos chamam de graça subsequente. Filipenses 1:6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, Jesus, ele continua trabalhando na nossa vida. O Espírito Santo que trouxe até nós a graça preveniente, salvadora. Ele, depois que a gente é salvo, ele não nos abandonou, não. Ele continua cuidando de nós. É a graça subsequente. Então, aquele aqui nesse versículo se refere ao Espírito Santo, que começou em nós boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. À medida que o homem responde positivamente à graça preveniente, ele é beneficiado com uma graça especial, a graça subsequente. Graça subsequente significa graça que vem depois. A graça preveniente é aquela que vem antes da conversão. E graça subsequente é aquela que atua na vida do crente após a sua conversão. Então, essa graça subsequente ajuda o crente a chegar mais perto de Deus. A graça subsequente ajuda o crente no processo de santificação. Dessa forma, há um sinergismo entre Deus e o homem. Observe que aqui, sinergismo significa que Deus faz a parte dele, mas o homem também tem que fazer a parte dele. Atua tanto o homem quanto Deus. O processo de santificação é um processo cooperativo. Deus faz a parte dele, mas nós também temos que fazer a nossa parte. No caso da graça preveniente, que atua antes da conversão do pecador, é Deus quem toma a iniciativa. Nós apenas temos que crer. Mas depois que cremos, depois que nos convertemos ao Senhor, então nós devemos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Então, há um sinergismo entre Deus e o homem. Deus sempre toma a iniciativa do processo e oferece a salvação de graça. Ao homem, resta crer e se arrepender dos seus pecados. Isto não é mérito ou obra humana que mereça a salvação. Então, quando a pessoa crê, se arrepende dos seus pecados, isso não é boa obra. Ela está tomando a decisão de seguir a Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não pense, irmãos, que Deus vai se arrepender pelo pecador, que Deus vai crer no lugar do pecador. Não, isso aí é para o pecador fazer. Alguns calvinistas, eles se equivocam dizendo, não, então assim a salvação não é pela graça, não é pela fé, mas é por obras. Irmãos, crer não é obra. A fé para a salvação não é obra, tá certo? Então, a obra que Deus, que a Bíblia fala, que a salvação não é por obras, são aquelas obras da lei e qualquer obra, qualquer prática religiosa, humanitária que alguém possa fazer com o objetivo de ser salvo. Então, o homem só precisa crer e se arrepender dos seus pecados para ser salvo gratuitamente, ser salvo por Deus. Quando isso acontece, ocorre a conversão do pecador. Ato contínuo, ocorre a regeneração, a justificação e a santificação posicional. Então, aqui, nós vamos estudar nas próximas lições regeneração, justificação, santificação posicional. Essas três coisas aqui são atos exclusivos de Deus. É uma ação monergista de Deus. É Deus que regenera, é Deus que justifica. Isso aqui é consequência da nossa fé. Agora, no caso da santificação progressiva, aí tem que haver um sinergismo entre Deus e o homem. Uma pergunta que se faz é esta: a graça é irresistível? Um dos 5 pontos do calvinismo é que a graça é irresistível. Então, eles pregam, que as pessoas que foram predestinadas para o céu, que foram eleitas incondicionalmente antes da fundação do mundo, se a pessoa for um escolhido ou uma escolhida de Deus, quando ouvir o evangelho,
quando a graça de Deus chegar até essa pessoa, então essa pessoa invariavelmente vai se converter a Cristo e nunca que vai rejeitar Cristo. Só, irmãos, que não é bem assim. Na soteriologia arminiana, nós cremos de forma diferente. A gente crê, pela Bíblia, que o homem pode resistir à graça de Deus. Tem pessoas que, mesmo que Jesus toque no coração, mesmo que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, mesmo assim, essa pessoa não vai querer saber de ser crente. Então, se a graça de Deus fosse irresistível, como acreditam os calvinistas, então todos creriam e seriam salvos, uma vez que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11 diz que a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então, se a graça fosse irresistível, não existia incrédulo no mundo. Todo mundo era crente, todo mundo era salvo, e não é bem assim, não é, irmãos? Outra incoerência também é afirmar que a graça é irresistível só para os eleitos, e que para os não eleitos ela é resistível ou não é nem manifestada para eles. Então, essa doutrina da eleição incondicional e da predestinação, dentro da visão calvinista, ela é muito esquisita e estranha à Bíblia Sagrada, porque diz que Deus só derrama a sua graça salvadora, o Espírito Santo só vai convencer do pecado, da justiça e do juízo aqueles que são eleitos, né? E aqueles que não são eleitos, Deus pode até falar para eles, só para eles ficar certo que vão para o inferno mesmo, mas que não tem nenhuma chance de ser salvo. No sermão de Estevão, lá em Atos, no capítulo 7, ele pregando lá para o Sinédrio e para autoridades judaicas, ele disse assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então, Estevão acusou os judeus de resistirem ao chamado do Espírito Santo, porque eles eram teimosos, eles eram obstinados, queriam permanecer no erro e não queriam saber de jeito nenhum do chamado do Espírito Santo. Lucas 7,30 diz: mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o plano de Deus para si mesmos, pois não foram batizados por João. Eles rejeitaram, por isso que João disse: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Em Mateus capítulo 23, versículo 37, Jesus, ele se lamenta em relação à questão de Jerusalém, e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Os judeus, irmãos, eles rejeitaram a salvação. Os judeus rejeitaram a graça de Deus, porque a graça pode ser rejeitada. Não deve ser rejeitada, mas pode ser rejeitada. Tem gente que não quer mesmo. Tem gente que é obstinada, tem gente que é teimosa, tem gente que está plenamente convencida do pecado, da justiça e do juízo. Tem gente que Deus toca no coração daquela pessoa, caiu as escamas, ela compreendeu o plano da salvação, compreendeu o chamado de Deus, mas ela não quer. Porque, às vezes, o amor ao mundo é maior do que o amor de Deus. Então, rejeita a Cristo como os judeus rejeitaram. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, irmãos, a graça, ela é resistível. O jovem rico, ele resistiu ao chamado de Jesus para segui-lo. Jesus disse: vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e segue-me, e terás um tesouro no céu. E ele rejeitou o chamado de Jesus, porque tinha muito dinheiro, preferiu ficar com o dinheiro dele do que ficar com Jesus. Então, meus irmãos, assim nós chegamos ao final da nossa primeira lição de hoje, dessa primeira lição do nosso livro-texto. Falamos sobre essa condição
dessa pecaminosidade do homem e da necessidade do homem se converter a Cristo, da necessidade de salvação, e falamos também da providência de Cristo, através da graça preveniente que atua no homem. Deus restaura no homem essa capacidade de tomar uma decisão livre e de fazer uma escolha por seguir a Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Vamos continuar estudando o livro-texto, respondendo os exercícios e vamos, assim, progredir no estudo dessa matéria maravilhosa. Deus abençoe. Até a próxima aula com a lição 2, se Deus quiser.